Questão número 11 que diz assim: uma partícula se move ao longo de segmentos de reta da origem aos pontos A, B e C e de volta para a origem, sob influência do campo de forças. E pede para você calcular o trabalho. Em primeiro lugar, vamos fazer o nosso desenho. Fazer um desenho aqui só para a gente ilustrar a situação. Então vamos desenhar aqui um sistema de coordenada cartesiana R3. Então aqui vai ser o eixo X, eixo Y, eixo Z. O problema diz que, deixa eu pegar de uma caneta de outra cor aqui. Ele sai do ponto da origem, então vou chamar aqui a origem. Ele vai vir até o ponto A, né? As coordenadas do ponto A, vamos botar as coordenadas do ponto A que ele fala. 1, 0, 0, então a origem 0, 0, 0. O ponto A, 1, 0, 0, né? 1 para X, 0 para Y, 0 para Z. Depois o ponto B, que é 1, 2, 1. Então, 1 para X. Vamos colocar aqui 2 para Y. Ó, 2 para Y e 1 para Z. Então, aqui, ó. Nosso ponto se encontra mais ou menos aqui. Vamos colocar ele de outra cor aqui. Mais ou menos aqui, ó. Que é o nosso ponto C, né? E aí ele diz... Não, minto. Esse aqui é o ponto B. Desculpa, ponto B. Que é o ponto B. E o ponto... Então, ou seja, o ponto B... Deixa eu fazer ele direitinho aqui, ó. Aqui, ó, ele vai vir daqui. Ó, tá aqui o ponto B. E o ponto C é lá na parede. É 0 para X, 2 para Y e 1 para Z. Então, o ponto C vai estar lá na parede. Vai estar aqui, ó. Que é o ponto C, ó. Então, ó, o ponto C, aqui, ó, ele tem coordenada x0, y2 e z1. Então, tá aqui o ponto C. Bom, então, a trajetória, né? A trajetória dessa partícula vai ser assim. Depois vem aqui. Depois vai lá no fundo. Depois volta para a origem. Será que ficou bom? Eu acho que eu vou trocar a cor. Vamos colocar de lilás. Deixa eu ver. Ficou mais ou menos. De verde. De verde sim, porque os pontos já coloquei de lilás. Coloca de verde. Mais ou menos. Só para você entender o que está acontecendo, tá? Olha lá, ó. Ele saiu lá. Ponto A aqui. Ponto B aqui. Ponto C e voltou para a origem. Então, a trajetória dele foi essa aqui. Aqui, ó. Tá vendo? E voltou para a origem. Essa é a trajetória. Então, esse corpo, essa partícula, ela se move sob o efeito dessa força aqui, ó. Então, você tem o efeito dessa força aqui que foi dito aqui no problema, que é o campo de forças que está atuando, né? Então, sob o efeito dessa força, essa partícula se move. Bom, se eu tivesse com um observador aqui, ó, eu tivesse com uma pessoinha que tivesse aqui assim, ó, né? Claro que ela não tá flutuando, a gente coloca um lugar para ela pisar aqui, ó, um camarote para ela aqui assim, ó. Aí ela tá olhando para cá, ó, para nossa figurinha. O que é que ela ia enxergar? Ela ia enxergar algo mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos assim, ó, mais ou menos. Deixa eu até colocar assim. Ó, ela ia enxergar algo mais ou menos assim. A partícula saiu do ponto A, foi pro ponto B, da origem, foi pro ponto A. Do ponto A, ela subiu inclinada, mas ela tá vendo de lateral, né? Você tá vendo de lateral. Ela tá vendo de lateral, então ela tá vendo aqui, ó, o ponto foi até o ponto B. Do ponto B aqui, ó, ela viu também ele indo aqui até o ponto C, tá vendo? Ponto C. E do ponto C, o que que ela viu? Ela viu a partícula voltando para a origem. Ou seja, a trajetória dela, né? Ela viu essa trajetória aqui, ó, tá vendo? A trajetória da partícula fazendo isso. Aí você diz, ah, então ela moveu num retângulo e tal. Não, isso não tá em questão. A questão que nós vamos observar é o seguinte:
esse retângulo, entre aspas, que nós estamos mostrando aqui, como uma figura espacial, nós podemos imaginar que tem um plano aqui, né, ó. Tem um plano aqui, ó, vou apagar isso aqui, tá? Mas só para ter um plano aqui, ó, que tá cortando de lado aqui, ó, que contém a superfície aqui, ó, de onde a partícula percorreu, né? Eu vou tirar esse rabisco aqui, tá muito feio. Era só mesmo para poder ilustrar, certo? Então, o importante aqui é a gente entender que existe um plano que contém, olha lá, um plano que contém o percurso por onde a minha partícula percorreu. Isso que é importante a gente saber aqui, né? E outra coisa, a partícula fez um circuito fechado, então, ou seja, ela formou aqui dentro uma região fechada, tá vendo? Vou apagar esse rabisco, mas é muito feio. Ela formou aqui um circuito fechado, uma região aqui dentro, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, se eu quero saber o trabalho percorrido, né? Nós sabemos que o trabalho, quer dizer, o trabalho, né? Aqui eu vou colocar de caneta preta. O trabalho é o quê? É a integral, né? É a integral do campo de forças, né? Ao longo da curva por onde a partícula se movimentou. Inclusive, nós já fizemos exercício parecido com esse. Na realidade, não parecido com esse, mas uma situação em que uma partícula se movia ao longo de um retângulo, né? E o que acontece? Lá, quando nós fizemos, né? A gente considerou, era bem no comecinho, e a gente não tinha muita ferramenta, então a gente considerou o caminho 1, o caminho 2, o caminho 3 e o caminho 4. Mas, lembrando, naquela ocasião era uma figura plana, né? Não era inclinada como foi aqui, tá vendo? Não tinha essa inclinação. E aqui é espacial, lá era só plano. E outra questão, o nosso campo de vetores lá era bem simples. O nosso campo, se bem que o nosso campo aqui também não é muito complicado, não. Mas o grande desafio é que essa daqui, ó, a nossa figura é inclinada, tá vendo? Lá era plana, bonitinho, igual tá aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de calcular, né, 4 integrais, como nós resolvemos lá na ocasião, porque é o que seria o fato, né? Nós teríamos que pegar e calcular nessas 4 regiões. Então, eu teria que calcular a integral de linha do campo na curva 1, ou seja, nesse lado do retângulo, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois somar tudo, né? Nós vamos usar o teorema de Stokes. E por que podemos usar o teorema de Stokes? Porque ele formou uma curva fechada, uma região aqui, ó, fechada, tá vendo? E o nosso campo é um campo de classe C1, ou seja, ele não possui descontinuidades. Todas as componentes do campo são, são deriváveis até primeira ordem e são contínuas. Então, como ela não tem descontinuidade em ponto nenhum, ou seja, não tem uma singularidade na origem, também que é muito comum de acontecer, então nós podemos aplicar o teorema de Stokes. Então, pelo teorema de Stokes, então deixa eu colocar aqui, ó, teorema de Stokes. Pelo teorema de Stokes, isso aqui vai nos dar a integral, né, da superfície S, cuja fronteira está fronteirizado pela curva do problema. Então, veja, por isso que ela precisa ser uma curva fechada. Se você olhar aqui, olha, ele saiu da origem, deu uma volta completa e formou uma região fechada. Então, se a gente fosse resolver igual a gente fez lá no começo do curso, manualmente, você ia ter que calcular 4 integrais. 4 integrais. Aqui não, aqui eu já estou considerando que uma curva inteira, um bloco todo, a trajetória toda da curva. Então, ou seja, a trajetória toda da curva formou a fronteira de uma região. Então, ou seja, ela fechou uma região. Então, eu vou calcular aqui a integral de superfície na superfície, né, que foi gerada pela curva C, que contornou, que fechou a superfície S, né? Então, veja, eu vou calcular então o teorema de Stokes, ele me dá, né, a integral de superfície de quem? Do rotacional do campo. Desce. Então, a primeira coisa que nós precisamos é calcular o rotacional, depois parametrizar a superfície S, tá? E isso vai ser importante. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, rotacional. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, o rotacional.
rotacional. Hot do campo, ele é o produto vetorial do operador nabla pelo campo, né? Então, ou seja, vamos colocar aqui, ó. Você vem colocar as barrinhas aqui do determinante. Então, nós vamos ter I, J, K. Vamos colocar aqui, ó, D, X, D, Y, D, Z. E vamos colocar as componentes do campo. Então, primeiro, Z ao quadrado, 2xy, 4y ao quadrado. Então, Z ao quadrado, 2xy e 4y ao quadrado. Bom, o resultado disso vai ser alguém vezes I mais alguém vezes J. Não é mais, é menos, tá? Do meio é sempre menos. Mais alguém vezes o K. Veja, alguém vezes o I, o que você faz? Você vai lá e tampa a coluna do I, né? Então, você vai ter, ó, deriva, faz o produto cruzado, né? Derivando, né? Então, derivada de 4y ao quadrado é 8y. Vou colocar de preto aqui. 8y menos a derivada em relação a z dessas duas variáveis aqui vai dar zero, porque é x e y. Estou derivando em relação a z. Então, aqui só deu 8y na primeira. Agora eu vou tampo a segunda. E faço de novo. Ó, derivada em relação a x de 4y ao quadrado é zero. Menos derivada de z ao quadrado em relação a z vai dar 2z. Aliás, negativo, né? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, menos a derivada de z ao quadrado, menos 2z. E a terceira, você tampa aqui, você vai ter, ó, derivada em relação a x vai dar 2y, menos derivada de z ao quadrado em relação a... derivada de z ao quadrado em relação a y vai dar zero. Então, portanto, o nosso rotacional, o rotacional do campo deu 8y, 2z, 2y. Correto? Muito bem. Então, nós temos aqui o rotacional do campo. Agora, nós precisamos resolver essa integral dessa superfície, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Olha o que acontece. Então, vamos desenvolver um pouco mais o nosso problema. Queremos o trabalho. O trabalho é o quê? É a integral de linha ao longo da curva C, né, do campo F. Então, nós passamos para o teorema de Stokes, e o teorema de Stokes nos dá a integral de superfície, da superfície S, né, do rotacional do campo, né? Bom, e como que a gente calcula a integral de superfície? Isso aqui vai ser a integral dupla ou seja, do campo em questão, no caso que é o rotacional do campo, calculado na parametrização de quem? Da superfície S, e eu vou integrar no domínio desta parametrização. Só uma observação aqui, eu já falei isso em sala de aula, mas é só para frisar. Quando eu escrevo essa integral dupla que você está vendo aqui, ó, integral dupla S ds, quando está no contexto de integral de superfície, não precisaria nem dessa integral dupla. Isso aqui é somente uma notação. Se eu tivesse escrito isso aqui é a mesma coisa, ó. O importante é dizer o seguinte, integral de superfície, tá? A gente usa a notação de integral. Tem até alguns livros que colocam ela mais juntinha assim, ó, para formar como uma coisa só. Isso aqui é isso é uma notação, é para dizer integral de superfície. Agora essa daqui do lado direito aqui é uma integral dupla. Então, ou seja, o que é a integral de superfície? É a integral de superfície na superfície S. É a integral dupla do campo aplicado na parametrização. Parametrização de quem? Da superfície S. E eu vou integrar aqui essa integral dupla no domínio da parametrização, que desenhou S. Tá bom? Muito bem, então nós precisamos... Para resolver a nossa integral, nós já temos o rotacional, nós precisamos da parametrização. E quando eu vou parametrizar quem? S,
eu preciso da função que descreva S e eu preciso do domínio da parametrização, porque eu vou precisar dos dois para poder utilizar aqui. Beleza? Faltou uma coisinha aqui, né? Faltou uma coisinha aqui, faltou espaço aqui. Se é integral de superfície de um campo, você ainda vai fazer o produto escalar aqui, ó, pelo normal, o vetor normal da superfície, né? Então, ou seja, o normal da que você calcula com a parametrização. Então, ou seja, você vai o normal ali, ó, ele vai ser o quê? A derivada parcial de φ em relação a u, vetorial derivada parcial de φ em relação a v, ou seja, o normal extraído da parâmetro da superfície, né? Muito bem. Agora vamos lá. Quem é a nossa superfície S? A nossa superfície S vai ser o quê? Um plano, vai ser, ó, veja, a nossa superfície S é essa. Como que eu desenho a superfície S? Porque aí a gente tem que, uma vez que você identificou a superfície, eu preciso parametrizá-la. Eu preciso ter uma função que descreva aquela superfície. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a equação de um plano que contém a superfície. Aí você fala assim, tá, mas um plano é infinito. O plano, vamos ver, eu coloquei um plano aqui assim, ó. O plano é infinito. Aí você fala assim, ó, mas se o plano é infinito, ele vai conter a superfície toda e mais além. Eu não desenho a superfície, concordo com você. Só que aí, como que eu faço o controle da coisa? Eu defino, construo, vou fazer a equação de um plano que contém essa superfície. Perfeito. Uma vez feito isso, aí eu vou restringir o domínio da minha parametrização. É nessa restrição que eu faço encaixar a superfície que eu estou procurando. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar a equação do plano? Então, vamos colocar assim, ó, vamos parametrizar a superfície S. Então, vamos parametrizar S. Então, como que nós vamos parametrizar S? Então, eu coloquei em ordem aqui, né? Primeiro, segundo aqui. Então, parametrizar S. Então, como nós vamos parametrizar S? Vamos mandar bala aqui na equação do plano. Para eu determinar essa equação do plano, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, um vetorzinho aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Vou usar esse cor vermelha. Aqui, ó. Vou pegar este vetor aqui e este vetor aqui. Pronto. Olha lá, ó. O vetor OA, OC. Eu vou apagar para não ficar muito entupida o desenho. Aqui, ó. Eu vou pegar este vetor aqui, ó, e este vetor aqui. Tá vendo? Muito bem, vamos com calma. Por que que eu vou pegar esses dois vetores? Porque eu vou fazer a seguinte coisa aqui, ó. Ó. Eu vou fazer um desenho aqui para você visualizar o que eu tenho aqui. Só para a gente entender, né? Eu quero um plano inclinado assim, ó. Essa situação, quero um plano inclinado ali, né? Vamos imaginar que a minha superfície S, ela tá aqui no meio aqui, ó. Deixa eu ver, não vai ficar bom. Deixa eu colocar assim. A minha superfície S, ela vai estar aqui no meio aqui, ó. Ó, quer ver? Vou colocá-la aqui, ó. Minha superfície S tá aqui, ó. Ali, ó. Essa aqui é a minha superfície S, ela tá vendo? Então, nós vamos pegar o vetor OA, aqui, ó, OA, e o OC. Vou criar esses dois vetores, porque uma vez que eu tenho dois vetores, veja bem, se eu tenho dois vetores, né, tem um vetor aqui e tem um vetor aqui, ó, né? Tem um vetor aqui, tem um vetor aqui. Se eu faço o produto vetorial deles, eles vão fornecer para mim quem? O vetor normal aqui, ó, o vetor normal ao plano que eu tô querendo aqui, tá vendo, ó? Então, se eu fizer aqui, ó, peguei dois vetores, ó, peguei um vetor e outro, faço o produto vetorial deles, eles vão me dar quem? O vetor normal, ó, tá vendo? Então, eu vou construir, ó, o vetor OA. O vetor OA é quem? É 1, 0, 0, porque eu pego as coordenadas de A menos as coordenadas de O, né? O vetor OC vai ser quem? Vai ser 0, 2 e 1, ou seja, eu vou pegar as coordenadas de C menos as coordenadas da origem, que é 0, 0, 0,
certo? Vamos então, o normal, veja bem, o normal do plano, ele vai ser o seguinte, o produto vetorial de OA por OC, tá certo? Produto vetorial de OA por OC. Calma aí, deixa eu explicar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou obter a equação do plano. E para obter a equação do plano, eu preciso do normal. Né? Aí você vai falar assim, beleza, tranquilo. Mas lá para você determinar a parametrização, você vai precisar de um normal também, não vai? Eu posso usar esse normal? Vou poder usar. Por quê? Porque esse normal que a gente usa aqui é um normal à superfície. E a superfície nossa é um plano, então eu vou usar o normal do plano, entendeu? Nesse caso aqui vai funcionar. Mas por que os outros não funcionam? Porque as outras superfícies são curvas. Então a gente vai calcular o normal na superfície que tem, por exemplo, curvatura, né? Você pega uma superfície que tem curvatura, então o normal ele é um vetor para cada ponto, né? Tô aqui é outro normal, tô aqui é outro normal, tô aqui é outro normal, tá vendo? Então, ou seja, como é que eu determino esse normal, né? Para determinar esse normal, aí eu preciso da parametrização da superfície e calculá-lo via as derivadas, igual você está vendo aqui, entendeu? Pois é, então por isso. Então nós vamos lá, ó, vamos determinar aqui o nosso produto vetorial aqui, ó. Vamos lá, ó. Aí que você vai fazer, vamos ter I, J, K, tá vendo? I, J, K. Aí, ó. Aí, ó, vamos colocar lá OA 1, 0, 0. Olha lá, OC 0, 2, 1, 0, 2, 1. E bora fazer as contas. Esse é rápido, né? Esse aqui, quem que vai ser o I aqui, ó? Vamos lá, ó. Alguém vezes o I, menos alguém vezes o J, mais alguém vezes o K. Quem que vai ser aqui no I aqui, ó? Então, só multiplicar, ó. 0 vezes 1, 0, menos 2 é 0, 0. No J aqui, ó, 1 vezes 1, 1, menos 0 vezes 0, 0. Então, 1 menos 0, 1. Nesse, tampou o K aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 0 vezes 0, 0. Então, 2 menos 0, 2. Encontramos, portanto, o normal. O normal vai ser o quê? 0, menos 1 e 2. Perfeito. Esse é o normal do plano. Agora, vamos observar. O nosso plano passa pela origem. Por que eu sei que ele passa pela origem? Bom, por duas razões. Razão número 1. Ele vai conter a minha... ele vai conter esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo que é justamente a região, a superfície que está contornado pela trajetória da partícula, certo? Muito bem. E ela termina lá na origem. Então o plano vai conter toda essa trajetória, então ele vai conter o ponto da origem. Quando o plano contém o ponto da origem, né, de uma maneira bem rápida, né, a equação do plano, vou colocar a equação do plano, quando ele passa pela origem, né, a equação do plano é isso aqui, ó, é ax mais by mais cz mais d igual a zero, né? Em que o a, b e c as componentes da normal e o d você encontra pegando um ponto conhecido, substituindo na equação do plano para determinar o d, né? No caso, quando ele passa pela origem, então um desses pontos onde o plano passa é a origem, 0, 0, 0. Então, se você colocar no x aqui 0, no y 0, no z 0, então vai dar tudo 0 mais d igual a 0. Qual é o valor de d? 0. Então, quando a equação do plano que passa pela origem, né? A equação do plano, né? Que passa pela origem, é isso aqui em que d igual a 0. Bom, então a equação do nosso plano vai ser a componente da normal, ó. Vamos fazer aqui, ó, 0x menos y mais 2z igual a 0, tá vendo? Muito bem, aí, portanto, a equação do nosso plano, da nossa superfície S, ficou menos y mais 2z igual a 0, tá vendo? Essa é a nossa superfície, tudo bem? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos
calcular agora... Não, então tá, que eu desenhei minha superfície. Veja bem, eu desenhei minha superfície, minha equação do plano. Mas como é... Desculpa, a superfície não. Eu determinei a equação do plano que contém a superfície S. Veja, essa equação do plano que nós acabamos de encontrar, menos y mais 2z igual a zero, isso é a equação desse plano que eu vou chamar de plano alfa. Contém todo mundo, mas eu não quero o plano alfa. Eu quero somente a região Szinha aqui, ó. Eu só quero a região S que está aqui. Não quero o plano inteiro, eu quero só a região S. Então, agora que nós vamos parametrizar a região S, ou seja, eu vou usar a equação do plano, né? Aí vamos colocar aqui, ó, portanto, né, ou assim, podemos parametrizar S do seguinte modo. Nós vamos fazer, ó, você vai fazer o seguinte, eu vou definir uma phi, daqui a pouco eu vou falar quem que é o domínio da parametrização, né? E vamos colocar assim, ó, vou usar a parametrização natural, phi de xy igual a... Quando você usa a parametrização natural, você vai estar baseando um gráfico, né? Então você sempre vai chamar, nós falamos assim, aula, o x vai ser o x mesmo, o y vai ser o y mesmo, e quem que é o z? Aí você vai lá e pega o gráfico da função. Bom, como a nossa função, né, a nossa região S, ela está contida no plano, então eu vou usar como z o z do plano, ou seja, o z do plano aqui é o quê? Passo o y para o lado de lá e passo 2 dividindo. O z do plano é quem? Y sobre 2, aqui, tá vendo? Então, onde está z aqui, ó, eu vou colocar y sobre 2, tá vendo? Y sobre 2, beleza? Essa, portanto, é a nossa parametrização, tá certo? Tem uma parametrização, olha que espetacular. Tem uma parametrização. Ah, agora vamos falar quem que é o D. Porque aí, do jeito que tá escrito aqui, você vai falar assim, ué, isso aqui para mim é o plano que nós acabamos de encontrar, ué, é o desenho do plano perfeito. Exatamente, do jeito que tá aí, é o plano que nós acabamos de fazer, né? Mas agora eu venho aqui e falo com você assim, ó, D. Quem que é o D? O D, olha lá, são os pontos x e y, tais que o x vai variar de um certo lugar e o y vai variar de um certo lugar. Agora que vai fazer diferença. Veja. Olha lá, ó. Para eu ter a minha superfície S, veja, o meu x aqui, ó. Lembre-se que a origem está aqui, 0, 0, 0. O ponto A era o quê? 1 para x, 0 para y, 0 para z. Tá vendo? Então, olha lá, o meu x vai variar de 0 até 1. Mas aí o y, como que eu vejo? Olha lá na figura espacial aqui, ó. O x está variando aqui de 0 até 1. Olha lá, ó. De 0 até 1. Tá vendo? Vou apagar isso aqui. De 0 até 1. O y, ele está variando de 0 até 2 aqui, ó. A variação do y lá atrás, lá, ó, de 0 a 2. De 0 até aqui, 2. Então, se o y varia de 0 a 2, lá, então, ou seja, se eu faço o x variar de 0 a 1 e o y de 0 a 2, eu, com aquela equação do plano, eu vou estar pegando, sim, a equação do plano, porém restrita, com o x variando de 0 a 2 e o y de 0. Desculpa, o x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 2, vai conter somente a superfície S desejada. A equação do plano, com essa variação do x e do y, vai me dar apenas a superfície S que eu estou querendo. Tá vendo? Então vamos voltar para lá. Com isto, nós temos então o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0 até 2. Pronto. Eu tenho o domínio da parametrização, eu tenho a parametrização, eu tenho o rotacional. Então, portanto, então agora é a terceira parte. Agora é a terceira parte, ó. Terceira parte. Cálculo, ó, da integral de superfície. Hot FS. Desce. Então, ó, vamos lá. Deixa eu fazer um S decente aqui, que esse S aqui tá muito ruim. S. Isso. Então, ó, temos que a integral de superfície do hot F desce na superfície S é a integral dupla no domínio da parametrização do rotacional do campo calculado na parametrização, certo?
Produto escalar com o normal do plano. Se você for parar para pensar, você vai ver lá na teoria isso aqui, ó. Vou até fazer para você ver, ó. Se você usar lá na teoria, você vai ver que você vai precisar de derivada de φ em relação a x vetorial, derivada de φ em relação a y. É assim que você vai ver lá na teoria, dx, dy. Bom, mas aí se você dá uma paradinha, só para você dar uma olhada, se você dá uma paradinha, vamos calcular aqui rapidinho aqui, ó. Quem que é, ó, dφ dx vetorial dφ dy. Vamos fazer rapidinho aqui que esse é rápido, ó. IJK, só para você visualizar. Quem é derivada de φ em relação a x, ó, derivada em relação a x aqui dá 1, 0, 0. Então deu 1, 0, 0. Quem é derivada de φ em relação a y, ó, vai dar, ó, derivada 0, 1, meio. 0, 1, meio. Então, o nosso vetorzinho normal aqui, ó, ele vai ser o quê? Ó, tampou o I, 0, 0. Tampou o J, lá, meio, ó, meio, menos 0. Então, meio, menos meio, porque do meio aqui tem um sinal de menos. E o K, tampou o K, 1, menos 0, 1, olha lá. Bom, qual que era o normal? Olha lá, olha o vetor que está sendo usado aqui. 0, 0, menos meio e 1, correto? Vamos ver qual que é o normal que a gente tinha encontrado. O normal do plano. Aquele aqui. 0, menos 1 e 2. Aí você fala assim, mas é diferente. Será que é mesmo? Olha lá. 0, menos meio e 1. Aqui, ó. 0, menos meio e 1. Veja, este vetor é paralelo a esse. Ó. Esse aqui é um múltiplo escalar desse. Você pode dizer que isso aqui, ó, se você pegar esse aqui e multiplicar por meio, vai dar o segundo vetor aqui. Então, ou seja, se um é múltiplo escalar do outro, eles são paralelos. Se eles são paralelos, trata do mesmo vetor. Então, você pode usar este vetor aqui, ó, tá? Você poderia ter usado esse aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas já que nós nos demos ao trabalho de fazer a conta, então eu vou usar o que a gente acabou de calcular, mas dá no mesmo, tá? Então, veja bem, olha lá, eu vou usar aqui o vetor normal, veja, então olha só o que nós temos, ó. Integral dupla no domínio da parametrização, quem que é o domínio? Olha lá, ó, o x varia de 0 a 1 e o y de 0 a 2. O x varia de 0 a 1 e o y de 0 a 2. Eu teria o rotacional do campo calculado na parametrização. Quem que é a minha parametrização? Olha lá, ó. Cadê? Aqui. XY, y sobre 2. Então, x, y sobre 2. Produto escalar com vetor normal, que a gente acabou de fazer a conta ali, ó. dx, dy. Agora, veja bem. O rotacional de f de x, y, z. Quem está fazendo papel de z aqui? Y sobre 2. Quem é o nosso rotacional? Ele está aqui, ó. Cadê ele? Nosso rotacional. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso rotacional. Então, eu vou pegar ele aqui só para a gente levar lá para baixo para você lembrar, ó. O nosso rotacional, olha lá, o rotacional do campo em algum ponto XYZ dá isso aqui. Então, quer dizer que é o seguinte, se eu estou calculando o rot de x, y sobre 2, onde tiver a letra x, eu vou colocar aqui, ó, onde tiver a letra x aqui, eu vou trocar por x. Quer ver? Se em vez do x aqui tivesse A, B, C, qual que seria o resultado? Seria 8B, 2C, 2B. Como é que você sabe? Porque B está sendo representado pelo Y e tem um Y aqui. C está sendo representado pelo Z e B está sendo representado aqui pelo Y. Tá vendo? Então, nós vamos... Só uma conferência aqui rapidinho, ver se não teve um X aqui. Porque eu achei que tinha um X aqui. Só dá uma conferidinha aqui, tá, gente? Não, tá certo. É Y mesmo. É Y. Porque eu lembrava de ter feito uma derivada de X. Sim, fiz aqui, ó. Uma derivada disso aqui em relação a X. Eu tô derivando o X, dá 1. Então tá certo. Muito bem. Então, olha só. Quer dizer que, como eu tenho X aqui, ó, não aparece X lá na minha função rotacional. Então, não vou ter substituição. Y tem aqui e tem aqui. E o Z, aqui que você tem que tomar cuidado, tá fazendo papel do Z, Y sobre 2, tá vendo onde está esse Z aqui, ó? Eu vou colocar Y sobre 2, viu? Então, só para ficar bem claro,
qual vai ser o resultado desse rotacional aqui calculado em x, y e y sobre 2. O resultado, eu vou colocar aqui para você ver, ó, 8y, onde está z eu vou colocar y sobre 2, então 2y sobre 2 e 2y mesmo, tá vendo? Coloquei y sobre 2 porque o y sobre 2 está na casa do z, ó lá. Então isso aqui vai dar 8y, y, 2y. Então vamos apagar isso tudo aqui. O resultado disso aqui é... Aqui, ó. Ó. 8y, y, 2y. Produto escalar com 0, menos meio, 1. D, x, d, y. Aí, ó. Isso aqui vai dar integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, fazendo produto escalar, 8y vezes 0, 0. Y vezes menos meio, menos y sobre 2. 2y vezes 1, 2y. Tá vendo? dx, dy. Bom, aqui a soma, aqui, ó, você vai dar 4y, 4y menos y, 3y sobre 2. Então, deu, ó, integral dupla, 0 a 2, 0 a 1, d 3y sobre 2, dx, dy. Se eu estou derivando aqui em dx, isso aqui é uma constante para dx, então isso aqui vai resultar em integral de 0 a 2, vai resultar em 3 sobre 2 yx, com o x variando de 0 a 1. Bom, então substituo o x em 1, depois substituo o x no 0. No 0 vai zerar. Isso aqui vai resultar apenas nisso aqui, ó. 3 sobre 2 y, né? dy. Agora vamos integrar. A integral disso aqui vai dar, 3y ao quadrado sobre... Já tinha um 2, né? Já tinha um 2. Então, 3y ao quadrado sobre 2, né? Com a variação do y de 0 a 2. No 0 não vai valer nada, então só vou substituir no 2. Então, eu terei 3 sobre 4, né? Vezes o y ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. 2 ao quadrado, 4. Posso cortar esse aqui com esse aqui, e o resultado final é igual a 3. Beleza? Então tá aí. Esse é mais um exercício da nossa lista. Um abraço e até o próximo.